Pensa comigo por um segundo. Se ao longo dos anos cada pedacinho do seu corpo fosse trocado, sabe, célula por célula, átomo por átomo, a pergunta que fica é: você ainda seria você? Essa ideia, que parece coisa de ficção científica, é na verdade um dos quebra-cabeças mais antigos e fascinantes da filosofia. Para e pensa de verdade em quem você era há uns 10 anos. As roupas, as músicas que não saíam da sua cabeça, até os seus maiores sonhos. Quanta coisa mudou, né? E as memórias daquela época? Será que a gente não dá uma reeditada nelas com o tempo? E o mais louco é que a ciência leva essa ideia para um nível ainda mais radical. A cada 7, 10 anos, quase todas as células do seu corpo são trocadas. Tipo, completamente. Ou seja, se a gente for olhar só para o material, a pessoa que está aqui hoje é quase uma estranha para o nosso eu do passado. E essa renovação toda não para, está acontecendo agora mesmo, enquanto a gente está aqui conversando. Então, se a gente é feito de peças que mudam o tempo todo, o que é que garante a nossa identidade? Qual é o fio que conecta todas as nossas versões ao longo da vida? Para a gente tentar entender esse rolo todo, a gente precisa viajar uns 2000 anos no tempo, lá para a Grécia Antiga. É lá que uma lenda sobre um navio muito famoso pode nos dar uma pista. Vamos então conhecer a história de Teseu, o herói lendário que fundou Atenas, e o navio dele, que, olha que ironia, acabou ficando até mais famoso que as batalhas que ele venceu. Depois de todas as vitórias, os atenienses, super orgulhosos, decidiram homenagear Teseu de um jeito muito especial. Eles deixaram o navio de guerra dele ancorado no porto para sempre. Seria um monumento vivo da glória dele. Só que o tempo, né, ele não perdoa. Cada vez que uma tábua de madeira do navio apodrecia, os atenienses iam lá e trocavam por uma nova, idêntica. Uma por uma, ao longo de décadas e depois séculos. Até que um dia aconteceu o que parecia inevitável. Todas as peças do navio, cada tábua, cada prego, cada pedacinho de vela tinham sido substituídas. Não sobrou nada original. Nenhuma farpa da madeira que o próprio Teseu tocou. E é exatamente aqui que a coisa complica de vez. É nesse ponto que nasce um paradoxo, uma pergunta tão cabeluda que ecoa na filosofia até hoje. A pergunta parece simples, mas é gigante. Esse navio que está lá no porto, feito inteiramente de peças novas, ele ainda é o navio de Teseu? E aí, o debate pega fogo. De um lado, tem a galera que diz, claro que é. A identidade não está na madeira, está na história, na forma, na ideia do navio. Mas, do outro lado, a turma mais cética rebate. De jeito nenhum. Se não tem nenhuma peça original, a identidade se perdeu. Esse navio no porto é só uma cópia, um impostor. E quando você acha que o nó na cabeça não pode ficar pior, vem o filósofo Thomas Hobbes e joga mais lenha nessa fogueira, com uma reviravolta simplesmente genial. Hobbes pede para a gente imaginar o seguinte: e se um colecionador meio excêntrico tivesse guardado, em segredo, todas as peças velhas e podres que foram retiradas do navio ao longo dos séculos? E aí, com todo esse material original em mãos, esse colecionador, com toda a paciência do mundo, remontou o navio, peça por peça, usando só as tábuas e velas que um dia de fato navegaram com Teseu. E agora o dilema dobrou. A gente tem dois navios. O navio A, que está lá no porto, com peças novinhas, mas com a história contínua, o nome oficial, e o navio B, no quintal, feito com todas as peças originais, mas que foi montado bem depois. A pergunta fica ainda mais difícil. Se antes a gente já estava na dúvida, agora temos dois candidatos, e cada um deles parece ter o direito de ser o verdadeiro. E aí, qual deles é o real? E é agora que a gente traz esse quebra-cabeça de volta para casa. De volta para aquela pergunta que a gente se fez lá no começo sobre a nossa própria identidade. Talvez o grande lance desse paradoxo não seja encontrar a resposta certa. Talvez ele só exista para nos forçar a questionar. O que, afinal de contas, significa identidade? É algo físico que a gente pode tocar? Ou é mais uma história que a gente conta para nós mesmos para dar sentido à nossa existência? No fundo, a gente é bem parecido com o navio A, aquele do porto. Nossas células se renovam, nossas ideias mudam, nossos gostos se transformam, mas a gente continua navegando pela vida com o mesmo nome, com a mesma história contínua. Então, a reflexão final volta para quem está ouvindo. Onde é que está a sua verdadeira identidade? Das células novas que formam o seu corpo hoje com uma história que continua sendo escrita? Ou será que ela está nas peças originais do seu passado, naquelas memórias e experiências que te moldaram, mas que talvez já nem existam mais?
A questão, felizmente, continua em aberto.